Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Glória a Jesus. Cantares, capítulo 1. Vamos continuar a mensagem de ontem. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 5. Estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces, entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios, como um ramíssimo de flores de hena nas vinhas de Engede. É para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa os teus olhos, são como os das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Bendito e maravilhoso, nós te engrandecemos, Senhor, te exaltamos e suplicamos a ajuda do teu Espírito nesse momento, Senhor. Nos lava com o precioso sangue de Jesus Cristo. Nos purifica, Senhor. Nos dá acesso à tua gloriosa presença, para que nós possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor tem reservado para os nossos corações. O alimento, Senhor, da nossa alma, papai. Aquilo, Senhor, que fortalece o nosso espírito. Declaramos total dependência ao teu Espírito Santo, Senhor. Vem nos ajudar, vem falar conosco, retira de nós toda distração, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem para nos impedir, papai, de estarmos em comunhão um com os outros, de estarmos em comunhão com Jesus Cristo. Fala conosco, que a tua palavra de sabedoria esteja se movendo sobre nós neste momento. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ontem nós começamos aqui falando de um cântico novo, um mandamento de Deus para as nossas vidas, um cântico novo, coisa que muitas pessoas nunca fizeram, talvez nem nunca farão, mas como a palavra de Deus é perfeita, nós temos que cumprir tudo que Ele nos ordena. E quando nós entramos nesse ambiente profético do cântico novo, o Senhor começa a nos revelar coisas novas. Mesmo que a palavra foi escrita 2, 3 mil anos atrás, Ele vai nos revelar coisas novas. Então nós vimos aqui o relacionamento entre aqueles que amam a Jesus, pois aqueles que amam têm que seguir os pré-requisitos que estão aí nos primeiros versículos, do 1, 2, 3 e do 4. E nós vemos aqui, nesse versículo 5, a esposa revelando coisas lindas sobre a tenda de Quedar, as cortinas de Salomão. E ela explica: não olheis para eu estar morena, no versículo 6, no verso 6, porque o sol me queimou.
Nós vimos isso, as tendas de Quedar, que é aquilo que está por fora, protegendo do grande calor, protegendo do grande frio, de altas temperaturas, de baixas temperaturas no meio do deserto. Tendas de Quedar eram peles de cabritos, marrom, muito feias por fora, porém muito resistentes. E por dentro, as cortinas de Salomão, com mais de mil linhas tecidas, a pura lã, coisas maravilhosas, que nos ensinava. Eu posso estar passando por lutas por fora, mas por dentro eu tenho uma beleza, porque eu carrego Jesus Cristo dentro de mim. E isso também vale para a igreja. A igreja pode estar passando por luta, por prova, por tribulação, por perseguição, pode estar passando por dificuldades, mas isso é por fora. Por isso que a igreja é revestida com as tendas de Quedar, porém por dentro a graça, a poder, a autoridade, a cura, a libertação, a palavra, a sustento, a alimento, que são as cortinas de Salomão. Falamos sobre isso ontem. Aí hoje, nós vamos dar continuidade aqui no versículo 6, onde ela começa a falar algo maravilhoso. Por quê? Porque o capítulo 1, aonde vem esse primeiro cântico, vamos assim falar, o capítulo 1 e parte do capítulo 2, até o versículo 7, que é o primeiro cântico, ele vai nos ensinar uma base doutrinária, algo que eu preciso ter, entender e praticar, para poder viver os outros capítulos do livro de Cantares. E o livro de Cantares, ele começa com uma promessa, e ele nos remete ao encontro com Jesus Cristo, ao arrebatamento, se você for ver os oito capítulos, e fala também do período que nós estaremos com ele no milênio. Então o livro de Cantares, profeticamente falando, ele vai desenhar todo o panorama da história cristã. E o capítulo 1, ele é uma base doutrinária. Então eu preciso compreender esse primeiro capítulo, para depois eu mergulhar nos outros. Porque se eu tiver a base doutrinária, eu tenho aquilo que acontece no capítulo 2, a partir do verso 8, que é chamado de avivamento. E é um avivamento que perdura. Porém, muitos não têm a base doutrinária. Quando o avivamento vem, vão se desviar. Aí o capítulo 4 de Cantares vai nos ensinar a voltar para ele. Bom seria que não se desviasse, mas ele também dá a chance do arrependimento. Então nós temos que entender essa base doutrinária que tem no capítulo 1. E agora do versículo 6, vamos falar assim, do 1 até o 4, até o 5, ela vem falando o que é o amor verdadeiro, como se relacionar com o seu esposo, com o seu amado, que vale o nosso relacionamento com Jesus, o relacionamento da igreja como um corpo com Jesus, e o nosso relacionamento entre marido e mulher, fisicamente falando aqui na terra. Agora nós vamos ouvir o esposo dando conselhos. Bem-aventurado aqueles que escutam e praticam o conselho do esposo. Porém, ele vai responder a algo que ela está questionando. Então, aquela que ama, aquela que passa por luta, por foras, porém tem a graça, tem o poder, tem a santidade por dentro, cortinas de Salomão. Olha o que ela fala agora. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Ou seja, os irmãos. O que ela está falando? Nós vamos passar por perseguição, por traição, por lutas, por provas. Geralmente, nós temos 3 tipos de provas, de lutas. 3 tipos.
a primeira e mais importante, a mais terrível, é a prova que nós temos com nós mesmos. É nós lutando contra nós. É nós lutando contra o nosso eu, contra os nossos desejos, contra a nossa razão. Essa é a mais terrível de todas. Essa é a mais terrível que o diabo. Quando você luta contra o seu próprio eu. A segunda, infelizmente, é a luta que nós vamos ter dentro de casa, com os nossos familiares. Está na Bíblia. Essa luta é terrível também. Pior que essa, só aquela que nós temos que lutar com nós mesmos. E detalhe, é uma sequência. Se você não vencer a primeira luta, tu perde a segunda. Talvez nem chegue na terceira. É que o pessoal inverte a ordem. Geralmente bota a terceira em primeiro lugar, mas não é. Então a primeira luta é contra nós mesmos. A segunda luta é dentro de casa, é com a nossa família, são com as pessoas que nós amamos. Quando eu falo dentro de casa, entenda também dentro da igreja, que a igreja é a nossa casa. E o terceiro inimigo terrível, mas que fica atrás dos outros dois, chama Satanás, diabo, dragão, antiga serpente, demônio, caperuto, o que você quiser chamar ele. Mas ele é fichinha perto do primeiro inimigo, que somos nós mesmos. Ele é fichinha perto do segundo inimigo, as pessoas que nós amamos. Porque assim, é muito difícil você se ferir. Você ferir a você mesmo. Às vezes acontece, mas é muito difícil. Agora, as pessoas que nos amam, elas têm um dom, uma facilidade de nos ferir, porque você não coloca barreiras, você não bota um escudo, você não bota uma muralha entre a pessoa que você ama. Então, não tem proteção. Quando ela solta o dardo inflamado, quando ela solta a palavra, quando acontece alguma coisa, fere. E às vezes a gente ama a pessoa achando que ela nos ama, aí ela nos trai, ela nos fere, e acontece um monte de outras coisas. Então, o segundo inimigo é terrível. E o terceiro, que é fichinha, chamado diabo, ele só ganha quando eu perco a primeira. Ele só ganha quando eu perco a segunda. Agora, se eu consigo vencer o meu eu, se eu consigo ter estrutura nesta guerra entre os que eu amo, a Bíblia fala, ele fugirá de vós. Então é uma sequência. E ela está falando, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Ela está entrando na segunda fase, no segundo nível da luta, da prova. Porque a primeira ela já venceu. A primeira, ela pega e fala, ó, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Esse sol é o sol da injustiça, tá? Não é o sol da justiça, não. É o sol da injustiça. Resplandeceu, queimou, deixou ela feia. Não olha para a minha aparência, ela está falando. Não olha para as tendas de Quedar. Você não consegue ver as cortinas de Salomão que estão dentro de mim. Então não olhe para a minha aparência externa. Ela já conseguiu superar o inimigo do eu, primeiro. Só nessa declaração. E agora ela está falando, ó, os meus irmãos, as pessoas que eu amo, aqueles que estão ali no meu meio, me traíram, se indignaram contra mim. Quem indignaram também? Indignaram-se contra mim. E falou assim, ó, e me puseram por guarda de vinhas. Ou seja, pegou ela, botou ela para trabalhar. Até aí está tranquilo. Tem uma história na tradição judaica que ela vai para dois caminhos. O primeiro é que essa sulamita é uma camponesa. O segundo é uma camponesa para ficar mais romantizado, porque você tem o rei Salomão, o rei de maior glória que já existiu na face da terra, vai se apaixonar por uma camponesa, dá filme, dá desenho, e assim vai. Isso é uma linha. A outra linha, que eu creio que é a real, é que essa sulamita, ela é filha de um rei, ela é uma princesa. Então quando você olha para ela como uma princesa,
você tem um discernimento. Quando você olha para ela como uma camponesa, você tem outro. Então os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Então, ou seja, ela tinha posses, ela tinha bens. Porém, durante um determinado tempo, ela teve que pagar um preço para cuidar daquilo que não era seu. Ela teve que pagar um preço. Ela teve que renunciar. Ela teve que abrir mão para cuidar daquilo que não era seu. Para quê? Para não arrumar mais confusão com a família. E isso atrapalhou o relacionamento dela. O que não poderia acontecer. Porque ele está mostrando, muitas vezes dentro da igreja, você trabalha, você faz tanta coisa, faz isso, faz aquilo, se preocupa com aquilo, faz um monte de coisa. Você abre mão de um monte de coisa para cuidar daquilo que não é seu. Geralmente você está cuidando daquilo que é do pai. Geralmente. Tem uns que gostam de puxar saco, quer cuidar das coisas do pastor, do fulano, de não sei o que, até vai. Mas você está cuidando daquilo que não é seu. E detalhe, se você tiver o entendimento do primeiro louvor que nós cantamos aqui, que é uma expressão que Paulo escreveu, onde ele fala que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, você vai entender que você não tem nada. Eu não possuo nada, então eu cuido daquilo que não é meu. Quando você cuida daquilo que é seu, você tem um certo zelo. Quando você cuida daquilo que não é seu, às vezes você não tem zelo, você não tem preocupação, ou você cuida bem até o momento, aí quando você fica magoadinho com alguma situação, é meu mesmo, que se lasque, não está nem aí. Só que a Bíblia é bem clara, nós não temos nada, tudo é dele. Então quando eu faço qualquer coisa, eu estou fazendo para ele. E quando eu tenho esse sentimento, as coisas que me magoam não vão atrapalhar o meu cuidado para com o que é dele. Posso ficar dodó, magoadinho, tristinho, pode se levantar um monte de coisa, pessoas contra mim, porém, eu estou cuidando do que não é meu. Eu estou cuidando do que é dele. Porque o que é meu, eu vou cuidar quando eu chegar lá. Porque a Bíblia fala, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Nós não temos parte em nada com essa terra, com as coisas daqui. O nosso tesouro está no céu, diz a Bíblia. Então eu tenho que ter esse entendimento. Então ela fala, me puseram por guarda-vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Está reclamando. Aí ela fala assim, dize-me, ó amado de minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Porque ela estava cuidando da vinha. Presta atenção nisso. Ela estava cuidando da vinha. E muitas vezes nós ficamos fracos na fé, nós caímos, desviamos, achamos que Deus está falando com nós e não está, porque você está cuidando da vinha. Presta atenção. Diz-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Quando ela estava cuidando da vinha, tem até alguns louvores que a gente canta que fala que a vinha é a igreja. Quando ela estava cuidando da vinha, ela se perdeu do seu amado. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Às vezes a vinha é o meu trabalho, às vezes a vinha é meu filho que me atrapalha e me afasta de Jesus, às vezes a vinha é meu estudo, às vezes é minha esposa, meu esposo, é alguma coisa que está me afastando dele, é a vinha. Às vezes pode ser o trabalho dentro da igreja, pode ser um monte de coisa. Onde apacenta o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Então ele está falando, aonde ele, o esposo, apacenta o seu rebanho, é um lugar de descanso, é um lugar de refrigério.
Aonde que ele apacenta o seu rebanho? Junto às águas tranquilas, em pastos verdejantes. É lá que ele apacenta. E assim, parece que agora ela entendeu e ela já está cansada de bater cabeça. Então ela está falando: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor tem um rebanho. Ele não tem vinha, ele tem um rebanho, e ele apacenta o seu rebanho. Ele leva o seu rebanho para águas tranquilas, para lugar de descanso. E ela está falando: aonde que é? Para que eu não fique indo para cá, indo para lá, para que eu não fique entrando no rebanho dos outros. Eu quero estar no teu, eu preciso disso. Aí o esposo vai responder: pastor, estou precisando de uma resposta, estou precisando de um milagre, estou precisando de cura, estou precisando que a porta abra, estou precisando que Deus entre com a providência, estou precisando, o que eu faço? Vou responder igual a ele: se tu não o sabes, ó, mais formosa entre as mulheres. Se você não sabe o que fazer, está aqui a fórmula, está aqui o passo a passo do milagre, o passo a passo para a vitória. Se tu não sabes, presta atenção, hein? Sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Pastor, eu preciso de mais intimidade com Deus. Vou repetir, hein? Visão, sonho, revelação, profecia, interpretação de línguas, diversidade de línguas, cura, morto ressuscitando, perna crescendo, paralítico levantando. Não é intimidade, nem de longe. Isso é um dom. Dom é um presente que Deus dá, é algo que você vai botar ele em prática para uma finalidade específica. Você pode ter todos os dons, falar todas as línguas, mas sem amor, não vos conheço, diz Jesus. Nada sereis. Então, dons, ser profeta, não quer dizer que você tem intimidade com ele. Infelizmente é assim. Porque se fosse, Deus estaria trabalhando com a gente pela lei da recompensa. Então eu só busco ele para eu poder receber. Não, aqui é graça. Graça é favor e merecido. Ele dá sem você merecer. Ele vai dar quando ele está alegre, e só tem uma forma dele ficar alegre: quando eu deixo ele alegre. Quando eu deixo ele alegre, ele fica alegre comigo, o pai fica alegre com o filho, o pai dá presente para o filho. Quando o pai não está feliz com o filho, ele desce a chibata no filho. É simples, é raciocínio bem simples. Então ele está falando: se tu não sabe o caminho, segue a pisada do rebanho. Primeiro você tem que achar onde está o rebanho. Você tem que achar onde está o rebanho, porque você ali junto do rebanho, você vai ficar perto da tenda dos pastores. Olha que ele não falou para ela: eu estou em tal lugar, é só ir lá. Tá não, vamos lá. Ela pergunta: aonde apacenta o teu rebanho? Ele não respondeu. Às vezes é difícil, às vezes você está pedindo uma resposta para Jesus, ele não responde o que você quer. E às vezes ele te responde com uma pergunta: tu não sabes? Então onde tu apacenta o teu rebanho? Ele não respondeu. Ele está dando o caminho das pedras, passo a passo. Primeiro tu vai para a igreja. Vai para a igreja. Vai lá junto com o rebanho. Vai para a oração, vai para o culto, vai para a igreja. Vai para a igreja. Quando você encontra aí com pessoas já da melhor idade, os anciãos, as anciãs, povo aí que já está tempo na igreja, eles entendem o segredo. O segredo é você estar no meio do rebanho. O segredo é você estar junto à tenda dos pastores. Tem gente que corre de pastor. Tem gente que não quer se relacionar.
não quer pedir conselho, não quer nada. Mas o que ele está falando aqui é outra coisa. Primeiro você tem que amar estar na casa do Senhor. Você tem que amar estar no meio do rebanho. Porque se andares na luz como na luz está, tendes comunhão uns com os outros. Isso é você, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos. E junto à tenda dos pastores. Não é em qualquer lugar, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que Ele determina. E quando nós entendemos isso e começamos a colocar em prática, isso é a base, é fundamento, é doutrina, para depois eu entrar no avivamento. Quando eu entendo isso, as coisas começam a destravar, o negócio começa a andar. Não tem como eu ter mudança de vida, não tem, se eu não estiver junto ali com o rebanho, se eu não estiver junto à tenda dos pastores. Não tem, por quê? Porque foi Ele que determinou assim. Você vai andar um pouquinho mais para frente, Ele fala, ovelha gera ovelha. Tem que andar junto. Ovelha gera gêmea. Nós precisamos gerar, mas para gerar a gente tem que estar ali junto com o rebanho. Então ele deixa bem claro para você. Não sabe? Então eu vou te ensinar. Primeiro, vai para a igreja, sai pelas pisadas dos rebanhos. Mas por que pela pisada? Porque alguém, presta atenção, alguém vai estar pisando na sua frente. E ele está falando, vai após ele. Alguém vai pisar. O que é isso? Isso é discipulado. Tem pessoas que não querem ser discipuladas. Amém? Não tem problema nenhum. Está indo contra a grande comissão, o mandamento que Jesus deixou. Só está pecando, faz parte. Mas ele está falando, sai-te pelas pisadas. Ou seja, alguém já pisou, você olhou, vai atrás. Você vai pisar no mesmo lugar. O que acontece com esse discipulado? Cura, libertação. Como que eu sei? Porque está escrito na Bíblia. Ele fala, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não é porque ele está pisando na sua cabeça, é porque ele já pisou em algum lugar e você agora está botando o pezinho no mesmo lugar onde ele pisou. O que acontece? Cura, sai-te pelas pisadas do rebanho. Não adianta eu me isolar, porque assim, na hora do maior calor, na hora da maior prova, ao meio-dia, que ele está falando aí no texto, quando o negócio se aperta, você pode estar lá na sua vinha, lá na sua casa, pode estar fazendo tantas outras coisas, trocando, estar junto à tenda dos pastores, junto ao rebanho dele, por qualquer outra coisa, não tem problema. E geralmente é na hora de maior aperto que você troca ele. Porém, na hora do maior aperto, quando você coloca ele em primeiro lugar, quando você começa a sair na pisada, quando você está junto à tenda. Por que ele fala tenda de pastores? Moisés tinha uma tenda. Nós tínhamos o tabernáculo e nós tínhamos a tenda de Moisés. Qual era a tenda de Moisés? É o lugar onde Moisés entrava para mimir, para dormir. Só que Deus falava com Moisés na tenda do tabernáculo e Deus falava poderosamente com Moisés na sua tenda pessoal. Porque antes deles levantarem o tabernáculo, Moisés entrava na sua tenda, o arraial inteiro, 2, 3 milhões de pessoas olhava, porque a nuvem de glória descia sobre a tenda de Moisés. Então Deus está falando, você tem que estar perto da tenda dos seus líderes, perto da tenda dos pastores. Para quê? Para você encontrar com Ele. Ele podia estar falando qualquer outra coisa, mas Ele nunca vai desprezar a igreja, porque a igreja é dele. Ele morreu na cruz do Calvário para que a igreja existisse. Então ele está falando, você quer me encontrar, minha amada? Quer me encontrar? Vai para a igreja, vai para junto do rebanho, fica ali pertinho da tenda dos pastores. Ele não deu o caminho direto, está falando, não, para encontrar com Jesus você tem que ter primeiro comunhão com os irmãos. Para encontrar com Jesus você tem que estar debaixo de autoridade espiritual. Para encontrar com Jesus você não vai encontrar sozinho. Experiências
nós temos que ter, se possível, todo dia. Só que se você tiver uma experiência hoje com Jesus, amanhã ela já é passada. Daqui 2 semanas, ela é mais passada ainda. Daqui 5 anos, meu Deus, já foi. Daqui uns 10 você já até esqueceu às vezes. Porque a experiência fica no passado. Temos que ter experiência? Temos que ter experiência. Mas o mais importante é a intimidade. Porque a intimidade é no presente. A intimidade é agora. A intimidade é o tempo todo com Ele. Nós chegamos aqui, a porta não estava abrindo. Fizeram uma caca. Fiquei ali alguns minutos tentando, não ia. Saía, o santo tentou, o senhor tentou e tal. Aí vem aquela... Aí você vira crente, né? Pô, vai abrir a porta 10 minutos para começar o culto, você vira crente, né? Aí eu fui fazer aquilo que não se deve fazer, eu fui orar. Aí eu fiz uma oração rapidinho, botei a chave de novo, saiu o negócio. Por quê? Porque intimidade é o tempo todo. E às vezes a gente só vai lembrar na hora que a coisa aperta, na hora que a dificuldade vem. Mas se você tem intimidade, na hora que a dificuldade vem, Ele te ajuda. Você não precisa entrar em desespero, Ele te ajuda. Então eu preciso entender o que Ele está falando. Ele está dando o caminho. E quando eu entendo isso, quando eu começo a botar em prática esse princípio, esse fundamento, essa chave da vitória, essa forma de você receber milagres, Ele começa a olhar para você de uma forma diferente. Ele vai olhar para você de uma forma diferente. Verso 9. Ó, Ele vai te comparar com uma égua. As éguas, os cavalos, naquela época que não tinha carro, não tinha avião, não tinham meios de locomoção, era, vou falar assim, algo preciosíssimo. Principalmente quando você tinha um animal desse, uma égua, um cavalo, que é um animal que tem uma extrema força física, tem uma grande velocidade e que era muito usado em batalhas. E quem tinha cavalos tinha vantagem sobre os exércitos que estavam a pé. Então isso aqui era uma demonstração de um poderio. É a mesma coisa, você vai para a guerra, o cara está com uma espada, aí eu vou com uma metralhadora contra a espada. O cavalo era assim, o pessoal tinha lança, tinha espada, tinha flecha, mas quem tinha um cavalo tinha a força aí de 10, 20 homens. Então quando eu entendo que para eu me encontrar com Ele, primeiro eu tenho que estar ali, ó, integrado no corpo de Cristo, chamado igreja, em comunhão com os irmãos, tem que estar ali próximo da minha autoridade, conversando, ouvindo conselhos, tendo direção, me submetendo, submissão. Nós estamos falando aqui de esposa e esposa, por isso que Paulo fala, a esposa tem que ser submissa ao marido. Submisso não é capacho, submisso é quem está debaixo da mesma missão. Então o marido tem uma missão, a esposa está debaixo da missão do marido e ela é ajudadora do marido nessa missão. Isso é ser submisso. Jesus tem uma missão. A igreja é a esposa, a igreja é submissa, está debaixo da mesma missão que Jesus Cristo. Então quando eu me converto, quando eu viro crente, se eu não entender qual é a missão de Jesus, eu não sou submisso. Acabou. Qual é a missão de Jesus Cristo? Ele fala: eu vim aqui para salvar aqueles que se tinham perdidos. Acabou. A missão é salvação de almas. E salvação não é só a pessoa estar se afogando no mar, você passa com o barquinho, joga a boia, bota ela dentro do mar. Não, esse é o primeiro passo. Você tira a pessoa ali do afogamento, mas depois você tem que alimentar ela, você tem que cuidar ela, você tem que treinar ela, você tem que ensinar ela a andar de barco, você tem que ensinar ela agora a buscar outros que estão se afogando. Essa é a missão. É buscar o que se havia perdido e ensinar ele a buscar outros que se perderam. E nós somos submissos a Cristo quando nós estamos debaixo da mesma missão.
É o que ele está falando. Você quer me achar? Primeiro você precisa. Sai do mar, vai para um lugar onde você vai ser acolhido, vai ser treinado, vai ser alimentado, vai ser ensinado. Anda junto ali ao meu rebanho, a tenda dos pastores que eu coloquei ali para cuidar deles, que aí eu vou começar a te ver com outros olhos. E ele vai nos ver com outros olhos, não porque o olho dele mudou, é porque nós vamos passar por uma mudança. E a mudança é algo que vai chamar a atenção dele. Então, quando eu entendo o mistério de estar no corpo de Cristo, a igreja, eu vou começar a ser comparado às éguas do carro de Faraó. As éguas do carro de Faraó te comparo ao meu amor. Ele está comparando a esposa amada, formosa, bela, cheirosa, com uma égua. Só que não é qualquer égua. Além de ter todos esses atributos que eu já falei deste animal, ela era a égua do rei. Faraó é rei. Faraó não é um nome de pessoa. Faraó é um cargo, é um rei. Então ela era a égua do rei, a égua de Faraó. E qual que era a vantagem dessa égua? Pô, ela era a melhor égua, a mais forte, a mais treinada. Ela puxava o carro de Faraó, ela ia para a batalha com Faraó sobre ela. Com um detalhe, ela era treinada para morrer. As éguas do carro de Faraó, as éguas dos carros de guerra também eram treinadas para morrer. Por quê? Porque quando você vai na batalha, a cavalaria vai na frente, o exército inimigo vê chegando, pô, um dá, você vai chegar com um cavalo, o cara em cima, na altura, você vai com a espadinha, um dá. Então o que eles fazem? Coloca a lança, para que quando o cavalo se aproximar, a lança que é grande vai atingir, já cai, morre, não corre o risco do cavalo passar por entre ali o exército inimigo e um que está em cima acabar com a vida de vários. Então as éguas, elas eram treinadas, esses cavalos de guerra eram treinados para morrer. Ou seja, elas vão ver as lanças, elas vão ver muitas vezes outros cavalos indo e morrendo, porém elas são treinadas para não parar, para elas prosseguir até a morte. E Jesus, lá em Apocalipse, vem falar isso. Fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não pare, seja como a égua do carro de Faraó, não desista. Então ali vão te matar, continua. Vão te jogar na prisão, na cadeia, continua. Tudo por amor de Cristo, tudo por amor do rei. As éguas do carro de Faraó. Mas quando que ele vai me ver como a égua do carro de Faraó? Tem pessoas que oram muito, tem pessoas que vivem no monte, mas não tem uma igreja, não tem uma autoridade, não tem um pastor. Elas carregam unção, mas não são vistas como a égua do carro de Faraó. Elas correm o grande risco de naquele dia Jesus fala, não vos conheço, mas eu curei em teu nome, expulsei demônio, fiz milagre. Não vos conheço. Por quê? Porque você não obedeceu o versículo 8. Se você não obedece o verso 8, não tem como eu te ver dessa forma no 9. E ó, ele faz uma comparação, hein? Se ele compara, ele está olhando as nossas atitudes, ele está pesando as nossas atitudes, o nosso comportamento, para poder nos comparar. E quando você compara alguém com outra pessoa, quando você compara alguém com algo, como ele fez, há níveis. Eu posso estar abaixo, eu posso estar acima, eu posso ser semelhante, eu posso ser totalmente oposto. O detalhe é que ele está olhando e nos avaliando. Então ele olhou, me viu como uma égua, me avaliou, me classificou como alguém que vai amá-lo até que a morte venha, alguém que vai prosseguir para o alvo, mesmo que a morte tente pará-lo. Ele está avaliando e ele olha o nosso coração. E quando eu chego no nível
de poder ser comparado com uma égua do faraó, dos carros de faraó, rapaz, você já está num outro status. Você já é digno. Presta atenção. A égua do carro de faraó. Faraó é o rei. Jesus é o rei da glória. Ele é o rei. Então, se eu agora sou como uma égua do carro do rei, eu já estou apto a andar com o rei. Eu já estou apto a carregar o rei. E aonde eu for, o rei vai estar comigo. 10. Formosas são as tuas faces. Ele está olhando, hein? Depois que eu fui atrás das pisadas do rebanho, depois que eu estava ali próximo às tendas dos pastores, ele já me compara com a égua. Agora ele está olhando mais especificamente para partes do corpo da amada. Você vai ver, ele vai detalhar. Ele vai falar da face, ele vai falar do pescoço, ele vai falar do seio, vai falar do umbigo, vai falar de perna, vai falar do corpo todo. Mas por que ele está fazendo isso? Como diz o tio Lutero, né? Isso é imoral. Não, é porque agora ele está te vendo mais de perto. Para você entender o livro de Cantares, o livro de Cantares é o Éden. É o jardim do Éden. O que tinha no jardim do Éden antes do homem pecar? Intimidade. Intimidade do homem com a mulher que estavam nus. E isso não era nada vergonhoso. Intimidade do homem e da mulher com Deus, que vinha até o jardim, mesmo eles estando nus. Ou seja, não tinha nada para cobrir, não tinha nada para esconder. O livro de Cantares é a restauração do Éden. Tanto que você vai andar um pouquinho os capítulos aí, você vai falar, você vai ver falando: o meu amado desceu ao seu jardim. O livro de Cantares é a restauração do Éden. E eu preciso entender como que o Éden funciona, como que esse relacionamento, essa intimidade funciona, para eu poder viver algo mais com Ele. A gente cantar "eu quero algo novo" é bonito, mas não é "eu quero", você tem que viver. E para viver algo novo com Ele, eu tenho que cumprir princípios. Então agora Ele me comparou, e agora Ele vai olhar: formosas são as tuas faces. Ela está falando: não olha por eu ser morena. Está falando aqui para as outras, né? Não olha por eu ser morena, por eu ser castigada do sol, ser como as tendas de Quedar, feia, marrom, que aguenta frio. Não olha para isso não. Aí ele pega, olha para a face dela, olha para o rosto dela e fala: tu é linda. Mas ela está toda arrebentada. Tu é linda. É ele que está falando. Formosas são as tuas faces. Entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. E aqui entra a briga do pessoal da antiga do ciclo de oração. Que, vamos falar assim, a tradição religiosa fala que você não pode usar enfeite, você não pode usar brinco. Alguns falam que você não pode usar brinco porque quando você fura a orelha derrama sangue. Derramamento de sangue é pacto com demônios. Isso é verdade. O derramamento de sangue, não você furar a orelha. Porém, antigamente se furava a orelha para colocar um objeto de ouro que representava uma entidade demoníaca. Carregava enfeites no pescoço, nos braços e na perna que representavam entidades, deuses pagãos. Tinha esse propósito, esse objetivo. Tanto que você vê Jacó mandando a família tirar todos os pendentes de ouro que carregava. O povo sai do Egito com grande riqueza, carregando pendentes, pulseiras, colares de ouro. E quando Moisés vai fazer o concerto, ele manda que traga tudo. E o pessoal traz. E tudo aquilo é derretido, é desfeito e se transforma
nos objetos que Deus separou para fazer o culto, ou seja, é purificado pelo fogo e já serve agora como instrumento de adoração para Deus. Então não pode usar brinco quando ele carrega a conotação que você está fazendo uma menção a uma entidade demoníaca, a um deus pagão. É isso que ele está falando. Quando você chega no livro de Cantares, no versículo 11, no verso 11, vai lá, Lucas. É ele quem vai dar o pendente para ela. Enfeites de ouro te faremos. É ele que vai presentear ela. E ó, ele está falando no plural, porque nós ganhamos dons do Espírito Santo, nós ganhamos dons de Jesus Cristo e nós ganhamos dons do Pai. O apóstolo Paulo pega esses enfeites de ouro e ele desdobra lá em Coríntios. O Espírito Santo nos dá os dons espirituais, Jesus nos dá os dons ministeriais e o Pai nos dá o dom de serviço. Por isso que ele fala no plural. E lá em 1 Timóteo, eu acho que é no capítulo 3, vamos ver aqui, 1 Timóteo 3, em algum lugar, 1 Timóteo 3, quando ele está falando, né, das qualificações para você ser um bispo, um pastor, um presbítero, um diácono, alguém que quer trabalhar na obra do Senhor, assumir uma função de cuidar de almas. Aí ele vai falar das mulheres, versículo 11. Da mesma sorte, ó, é difícil de entender, mas se ele está falando aqui a partir do primeiro versículo das orientações necessárias, portanto que o bispo seja irrepreensível, esposa, vai falando do diácono e tal. Se ele está falando de homem, no verso 11 agora ele vai falar da mulher, e não necessariamente é da mulher do bispo nem do diácono, é da pastora. Por isso que em Romanos 16 nós vemos apóstolo lá, mas deixa para lá. Verso 11: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aí ele continua: e o diácono seja mais de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência, muita intrepidez na fé em Jesus Cristo, e blá blá blá. Quando ele está falando que a mulher tem que ser respeitável, quando ele coloca essas atribuições, depois nós vamos ver Pedro falando também, ele está falando o seguinte: não é a parte exterior que vale, porque a parte exterior é para ser igual às tendas de Quedar. Hoje é o contrário. As mulheres querem colocar a cortina de Salomão por fora, querem se vestir com o seu esplendor, com a sua beleza por fora, e por dentro está tudo apodrecido. Querem aparecer, se mostrar, porque por dentro acabou, já não tem mais nada. Então tem que atrair, chamar a atenção de, vamos falar assim, de seres humanos com a parte de fora, quando ela deveria chamar a atenção de Jesus Cristo com a parte de dentro. Então ele está falando que elas sejam respeitáveis. Só que hoje muitas nem se dão ao respeito, porque ser respeitável não tem a ver com aquilo que eu carrego por fora. O respeito vem de dentro. O respeito é quando eu venço o inimigo número 1, eu. Se eu não consigo vencer o inimigo número 1, eu vou atrair o inimigo número 3, vou chamar ele para pertinho de mim. Como que eu faço? Pegando aquilo que era para ser belo, valioso, a cortina de Salomão, colocando por fora, tornando aquilo vulgar. Aí eu deixo de ser respeitável. Não maldizentes, temperantes e fiéis em
tudo. Então o que o apóstolo Paulo está falando, o que ele fala em outro lugar, Pedro também fala, não são os ornamentos, não é o emperiquitar, não, isso aí não é nada. O que interessa é o que está por dentro. O que está por dentro atrai a presença de Cristo, o que está por fora atrai a presença do diabo. É simples. Porém, muitos levam isso ao extremo. O herdeiro aí de uma grande denominação, esses dias atrás, filho do fundador de uma das grandes denominações que tem aqui no Brasil, foi uma das primeiras a serem fundadas aqui no Brasil. O pai morreu, o filho ficou no lugar, milhões de membros. Aí tirou uma foto, botou no Instagram, ele com a esposa e os filhos na piscina, pescoço para baixo, não dá para ver nada. Foi excluído, o presidente foi excluído da igreja, porque estava na piscina com os filhos e com a esposa. Por quê? Por causa de extremos. O diabo, ele trabalha nos extremos. Mas é aquele negócio, né? Se você está num lugar que não pode, você vai postar a fotinha? Tem alguma coisa aí que não bate, né? Que é estranho. Ou então sai fora de lá. Se você não concorda, não fique. Mas acontece, porque por causa de extremo. E o Paulo está falando, não é isso aí não é nada, esses ornamentos. O que interessa é o que está por dentro. E quando nós temos, né, a beleza, a formosura por dentro, essa formosura do nosso coração, isso diz em Provérbios, vai refletir na nossa face. Quando o coração está alegre, o rosto se aformoseia. E não é a alegria deste mundo, é quando nós temos a alegria do Espírito dentro de nós, as nossas faces se tornam formosas. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. A formosura do rosto é melhor, é mais bonita, chama mais atenção do que os enfeites, do que o teu pescoço com os colares. Aí quando chega no 11, ele fala assim: enfeite de ouros te faremos. Que é o enfeite? Isso aqui é uma sequência. Então eu começo lá no verso 2. Beija-me com os beijos da tua boca, eu desejo, quero beijo, relacionamento, transmissão de vida, tudo que eu falei ontem. Que suave é o aroma dos teus ungüentos. Para você sentir o unguento, o perfume dele, você tem que estar pertinho. Mas quando você está perto, você descobre o poder do nome. Então melhor é o teu nome do que um unguento derramado, porque é no nome de Jesus que se cura, que se liberta, que milagres acontecem, sobrenatural acontece. É o poder que há no nome de Jesus Cristo. Você vai vindo, vai andando. Em ti nós nos regozijaremos, nos alegraremos, né? Não é sem razão que te ama. Por quê? Porque esse amor é melhor do que o vinho. Porém, as coisas do dia a dia vão me tirando, vão me afastando da presença dele. Mas o desejo ainda queima no meu coração e eu quero ele. E eu falo com ele e ele fala: tá bom, você me quer? Vai para a igreja. Esteja junto ao rebanho. Esteja junto ali, a tenda dos pastores. Que aí eu vou te ver como a égua do carro de Faraó. Porque quanto mais você estiver em comunhão com o corpo de Cristo, mais você vai ser transformado. Mais desejo por ele você vai ter. Mais você vai querer fazer tudo por ele, não por você. E ele vai começar a te ver, além dos enfeites que nós colocamos. E se ele está vendo a nossa face mais do que os enfeites que eu carrego, ele vai desprezar os enfeites que eu carrego. Como que eu sei que ele vai desprezar esses enfeites? Primeiro que ele já está vendo a minha face. Mesmo eu sendo feio, ele está olhando e está vendo que eu sou bonito. E os enfeites de periquitamento que eu uso não servem para nada, a ponto de ele falar: quem vai fazer os teus enfeites sou eu agora. E como que serão esses enfeites? Enfeites de ouro te faremos, que são os 3 dons.
que o Pai dá: dom de serviço, dom do Espírito Santo, os 9 dons e os 5 ministérios de Jesus Cristo. Eles que dão. Não tem como eu me consagrar pastor, não tem como eu me consagrar profeta. É Ele que dá. Às vezes o homem não consagra, mas Deus dá. Então você tem um monte de profeta aí que é profeta, mas nunca foi consagrado como profeta, porque na nossa tradição religiosa não se consagra profeta. Isso já está mudando. Ao redor do mundo isso já mudou. Daqui a pouco chega no Brasil, que hoje a gente só consagra evangelista e pastor, e é escandeio. O evangelista está lá embaixo, o pastor está em cima, e acabou. Apóstolo, profeta, mestre, então eu nunca vi ninguém ser consagrado mestre. Aqui no Brasil não. Por quê? Porque o homem mata. Só que isso é um dom de Deus. Se o dom de Deus vale para o pastor e vale para o evangelista, por que não vale para os outros 3? Que é coisa de homem. Mas quando Deus dá, Deus te deu o dom de mestre, de ensino, o dom mestral, você pode ser consagrado ou não, tu vai ensinar e acabou. Querendo ou não, você pode não ser consagrado pastor, mas Deus te deu o dom, você vai cuidar de almas. Não tem para onde correr, é simples. Então ele vai fazer enfeites de ouro. Detalhe, não é qualquer enfeite, porque o ouro, sem ali incrustações de prata, vou falar, sem os detalhes de prata, não vale nada. Por isso que ele fala: curei teu nome, expulsei demônio, usei os enfeites de ouro em teu nome. Falo, não vos conheço. Por quê? Porque não tinha os detalhes de prata. Então o ouro sem a prata, olha que interessante, hein? O ouro é o metal mais precioso que nós temos, só que sem a prata não vale. Porque nada se faz sozinho. O ouro precisa da prata, como nós precisamos um dos outros, que é na comunhão dos irmãos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o poder, os dons ministeriais, os dons do Espírito, eles precisam vir com um ornamento de prata junto. E prata fala de redenção, fala de salvação, fala do sacrifício que Jesus Cristo fez. Então por que Deus nos dá o dom, a gente ora e o enfermo é curado? É para mostrar que a gente é poderoso? Não. A cura, ela vem para que outras pessoas vejam e sejam salvas. Porque o poder sem a prata não vale. Quantas pessoas foram para a igreja com problema, eram curados, portas se abriam, viravam as costas e voltavam para o pecado, voltavam para o boteco, viravam as costas para Deus. Teve o poder, teve o ouro, teve, mas não teve incrustamento de prata. Ela não foi marcada, porque o incrustamento é você pegar uma placa de ouro e ir lá e botar uma prata nela de uma forma que essa prata não saia. Ela só vai sair se você botar no fogo e derreter os dois metais. E detalhe, quando você derrete os dois metais, é aí que eles se misturam mais. Quanto mais fogo, mais eles ficam indivisíveis. Então o poder, ele tem que estar carregado com a prata, com a salvação, com a redenção. Ou seja, tudo que nós fizermos é para que a missão de Cristo seja realizada aqui na terra. Qual é a missão de Cristo? Ele veio para salvar, salvação, redenção, prata, aqueles que se haviam perdido. Então ele veio para trazer a prata. Porém a prata, ela precisa caminhar junto, grudada com o ouro. É o que Jesus fala. Se os milagres, se as curas que foram feitos lá em cidades estrangeiras, em Tiro e Sidom, se esse monte de milagre fosse feito nos gentios, há muito que eles se converteriam. Ele falando de duas cidades ali de Jerusalém, de Israel, Corazim, esqueci o nome da outra, Betsaida. Falou: se os milagres que vocês estão vendo aqui fosse feito lá para os gentios, lá em Tiro, lá em Sidom, lá em Brasil, lá na África, lá na Angola, há muito que eles haviam se convertido.
Porque Jesus fez uma multidão de milagres que não pode nem ser escrito em livros. Não haveria livros no mundo para caber o que ele fez. Então ele fez muita coisa. E um serviu para eles se converterem. Aí ele falou, ó, quando se fizer esses milagres, quando você chegar com esse ouro incrustado com prata no meio dos gentios, eles vão se converter. Aí teve algumas pessoas que entenderam isso. Billy Graham, uma galera aí que começou a fazer cruzadas evangelísticas. Eles chegaram com a palavra da prata, porém ela estava incrustada de ouro. Então quando eles pregavam a salvação. Mas milhares de pessoas eram curadas e libertas, porque tinham poder, tinham ouro. Então o ouro ele tem que vir junto com a prata. A prata sem o ouro, ela dá resultado? Dá, mas vai dar assim, o menor possível que você possa imaginar na vida no planeta. Você pode brigar 20 anos para ganhar uma alma para Jesus. Por quê? Porque você está indo só com a prata. Agora, quando você vai com um ouro incrustado de prata, não é uma alma que você vai ganhar em 20 anos. Você vai ganhar multidões de almas em algumas horas, em alguns dias. Por isso que o poder e a palavra não podem se separar. Tem que ter poder, tem que ter palavra. Ou melhor, os sinais seguirão os que creem. Ou seja, o ouro vai vir junto com a salvação. Então esse é o segredo. Eu quero ser pastor, quero ser profeta, quero ser evangelista, quero ser missionário, quero não sei o que, eu quero fazer o que Jesus mandou, eu quero estar debaixo da sua missão, quero ser submisso a Ele. Você tem que pregar a palavra, você tem que falar de Cristo para as pessoas, você tem que apresentar a prata. Mas essa prata tem que vir com ouro, tem que vir com os dons do Espírito Santo, tem que vir com prodígios, sinais e maravilhas. E isso não sou eu e nem você que faz, são eles. Te faremos, eles que farão em nosso favor, quando nós entendemos, quando nós praticamos os versículos anteriores. É coisa simples, é um entendimento. O que é isso? É base e é fundamento para a vida cristã. Primeiro capítulo de Cantares, é bem simples. Rapidamente, verso 12. Enquanto o rei está, agora a esposa falando, ele já deu o caminho das pedras, falou o que ela tinha que fazer e como, agora ela volta. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o amado virou rei. Ele não falou que ela é a égua do rei? Olha o relacionamento. Ela está usando a mesma linguagem, a linguagem do céu agora. Você é a égua do rei. Se eu sou a égua do rei, você é o meu rei. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Só dela estar vendo o rei assentado na mesa, para ver se tem que estar perto. O corpo, a reação física, biológica e química dela começa a aparecer. E isso aqui é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, que muita igreja já matou e acabou com isso. Que o diabo entra para destruir. Aqui nós estamos falando, de uma forma natural, do relacionamento do homem com a mulher. Ele está falando, quando a mulher vê o seu amado, vê o seu esposo, quando vê ele como um rei, o corpo dela vai dar sinais que ela tem desejo dele. É isso que ele está falando. O meu nardo, é o nardo da mulher, vai começar a exalar o seu perfume. Só dela olhar para o seu amado, dela olhar para o seu rei. Por que a igreja matou isso? Porque, vou dar um exemplo. Aconteceu sexta-feira na vigília. Você vai orando com as pessoas. Algumas são tocadas pelo poder do Espírito. Quem dá é Ele. E não consegue ficar em pé, cai. Uns tremem. Assim, cada um tem uma reação. A reação é no corpo. É no físico. Por quê? Porque o rei chegou. Quando o rei chega pertinho, o meu corpo começa a reagir. Mas a adoração é espírito. Mas toda vez que ele vem na Bíblia, quando a glória, a nuvem vem, ninguém consegue ficar de pé. O corpo não resiste. Salomão está orando lá para... agora esqueci o nome que dá quando você vai inaugurar o templo. Esqueci.
Ele está orando lá para inaugurar o templo. Consagrar, para consagrar o templo. A nuvem desceu. Todos os sacerdotes e o povo, milhares de pessoas, cara pro chão, não aguentava ficar em pé. Ou seja, quando ele chega perto, o nosso corpo começa a reagir de alguma forma. Então quando eu tenho contato com ele, com o seu espírito, meu corpo reage. E às vezes eu não consigo ficar de pé. Sempre é assim? Não, às vezes acontece o que aconteceu lá na vigília também. Você ora, manifesta demônio, a pessoa cai endemoniada, normal. Mas alguns sentem o poder, treme, ficam bom, fica meio como bêbado, Atos 2. Outros não aguentam o peso, caem no chão. Outros são arrebatados. Por quê? Porque é o contato. E esse contato é quando você vê o rei. Ou seja, vê o rei, você está próximo. E detalhe, para a gente fechar, enquanto o rei está sentado à sua mesa. O relacionamento do homem com a mulher, seu momento mais alto de intimidade, se dá sobre um móvel chamado cama. O relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja se dá sobre um móvel. Qual é o nome desse móvel? Mesa. Mente pervertida fala cama. Mesa. Está escrito aqui, ó. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, ela começa a ficar excitada. Ela começa a ser tocada e o seu corpo começa a dar sinais. E qual é o momento que nós estamos à mesa com ele? É quando nós estamos na igreja. Quando tem o pão, a palavra. Quando tem o poder do Espírito Santo, o vinho. Quando tem o ouro com a prata. Então, nós somos inspirados pelo Espírito Santo e começamos a ser transformados quando nós estamos à mesa. Estar à mesa é estar na casa do Senhor. E isso não muda. Passará céu e terra, mas as palavras não passarão. Eu vou parar aqui, porque depois ele vai entrar em outros detalhes aqui que também faz parte da doutrina, para começar a entender. Mas o foco é esse. O desejo por Jesus Cristo aumenta quando eu estou na casa dele. Esse é o resumo. Não adianta. Se você não estiver na casa dele, seu desejo só vai diminuir. O desejo pelas coisas do reino de Deus só vai diminuir. Se diminui o desejo pelas coisas do reino, diminui pelo rei. Não tem para onde correr. Vamos ficar de pé, vamos orar.